A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, edição do dia 4 de julho de 2023. Connosco estão Alberto Magalhães, Ricardo Freixal e Bento Anastácio para o programa desta semana. Já vamos entrar na nossa agenda habitual. Para já partimos para as notas de abertura. Com o Alberto Magalhães, é o primeiro. Que destaques queres trazer para o início do programa de hoje, Alberto? Ora bem, em primeiro lugar, boa tarde, companheiros. Boa tarde, senhores ouvintes. Hoje trago 3 notinhas, que espero serem breves. A primeira intitulei-a Quer ser gata e tem todo o direito. O que é que se passa? No Reino Unido, uma aluna na disciplina de Educação para a Vida recusou-se a tratar como gata uma colega que insistia em ser gata. Ora, o que aconteceu foi que a professora insultou esta aluna, chamou-lhe homofóbica e desprezível e convidou-a a mudar de colégio. É só isto, esta notinha é só isto. A segunda notinha intitulei-a António Costa e a teoria que convém. Em abril de 2022, dizia António Costa que aumentar os salários seria alimentar uma perigosa espiral inflacionista. Em junho de 2023, esta inflação é gerada do lado da oferta e não da procura, não tendo nada a ver com o aumento dos salários. Ora, esta inflação é a mesma inflação de 2022. Portanto, não. É a teoria que convém. Terceira nota. Fernando Medina e o despacho interpretativo. A lei que atribui um subsídio para as rendas está mal feita. Foi mal feita e então subsidiava gente sem necessidade de ajuda, o que aumentava os encargos do Estado dos 250 milhões programados para perto de 1.000 milhões. Ora, o que é que fez o Ministério das Finanças? Corrigiu a lei com um despacho, pisando, portanto, a lei. Com um despacho obviamente ilegal, porque um despacho não pode ir contra uma lei. O que é que diz o Governo? Diz que não, senhor, que o despacho é legal, porque é um despacho interpretativo. É um despacho para interpretar a lei. Mas é deste tipo. Onde se lê, o despacho é deste tipo. Onde se lê sim na lei, Deve-se ler não. deve ler-se não. Ok, E pronto. já percebi. É isto. Ora, das 3 notas de abertura do Alberto Magalhães, vamos ter com o Ricardo, que está aqui no estúdio. Boa tarde, Ricardo. Notas de abertura para o programa de hoje, o que é que nos traz? Uma nota de abertura. Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde aos nossos ouvintes, ao Alberto Magalhães e ao Bento Anastácio. No sábado participei num evento, a convite, no Convento do Espinheiro. Já não é a primeira vez que estive lá, também convite, mas não tinha tido uma noção da amplitude do projeto em toda a sua dimensão e em toda a sua abrangência. E, independentemente do evento e independentemente do Convento do Espinheiro, eu quando me dirigia aqui para o estúdio, passei por vários monumentos em Évora, desativados na sua operacionalidade, num estado de degradação adiantado. Sei lá, o Convento Novo, o Convento de Santa Clara, o Convento do Calvário, e pensei, não vamos transformar tudo, com certeza, em unidades hoteleiras, nem vamos transformar todas estas igrejas em espaços que proporcionem exposições como aquelas que aconteceu outro dia com uma elevada controvérsia. Mas penso que Évora, capital da cultura, não faltarão ideias, e tudo agora debaixo da sombrinha do toldo do Évora, capital da cultura 2027. Eu penso que... Bom, isto será... Eu não sei se o Espinheiro é uma iniciativa privada, se é uma iniciativa pública, se o que é, se é pública ou privada, não faço a mínima ideia. Mas que seja dada a abertura a que todos estes imóveis, todos estes edifícios, todos estes monumentos requalificados
transformem Évora numa cidade mais digna e ofereçam variados serviços culturais, de lazer, para que todos nós e todos aqueles que nos visitam possam usufruir. Portanto, isso seria uma forma de tornar Évora mais aprazível, mais acolhedora e de recuperar monumentos que têm a sua história, têm a sua dignidade e que não a perderiam pelo facto de proporcionarem eventos de vária índole nesta cidade. Da nota de abertura do Ricardo Freixal, vamos ter com o Bento Anastácio. Bento, boa tarde, bem-vindo. Que nota trazes para o início do programa de hoje? Boa tarde, Luís. Boa tarde ao Ricardo e ao Alberto e quem faz o favor de nos ouvir. Eu vou começar por uma inquietação que eu trago, que eu não consegui perceber muito bem como é que estas coisas funcionam. Há uma senhora chamada Lagarde, não sei quem é que a elegeu, a quem é que ela presta contas, ou se ela é mesmo só dona disto, ou que como aquela senhora diz meia dúzia de coisas, se dissesse só não ia mal ao mundo, cada um pode dizer o que quiser, bem lhe apetece, mas faz coisas que têm a ver com a vida de toda a gente que mora na Europa. Aquela senhora acha que as taxas de juro sobem ou descem conforme ela quer, acha que, e pior que isso, acha que os rendimentos das famílias, os rendimentos das pessoas, os rendimentos das empresas sobem ou descem consoante lhe dá na real gana. Eu gostava que alguém me explicasse que o poder que a senhora tem, eu sei. Quem é que lhe o legitima? Como é que ela pode ser dona disto tudo? E nós aqui amochemos e pronto. Como se agora, tu não soubesses, não Bento. Como se tu não soubesses. Responde ao capital, responde aos patrões dela, responde às entidades, responde à Goldman Sachs, responde a toda essa gente. Mas essa gente não tem direito de voto. Por enquanto, tem o direito a fazer o que quiserem, mas a gente vai continuando a fazer isto. Isto numa altura em que estamos a um ano de eleições europeias e que, a continuar assim, não me espanta que a taxa de abstenção passe dos 70% para os 80%, já que quem a gente elege para o Parlamento Europeu é só uma quantidade de reformados para terem depois reformas principescas. E há outra coisa que também eu não entendo e gostava de saber onde é que andam os indignados. Há um corrupto, criminoso de guerra, genocida, corrupto condenado em primeira instância, em segunda instância, e que agora quer alterar a lei, a Constituição, para que o Supremo Tribunal não o prenda. Ora, Dom Bibi, penso eu, rei dos judeus e chefe do governo sionista de Israel, resolveu invadir, ou usando a expressão do colega, destas atividades de invasão, fazer uma operação especial na Cisjordânia, por onde mandou uma quantidade de soldados, mais uma quantidade de drones, matou uma quantidade de pessoas. Isto faz-me lembrar um gajo que mandou uma quantidade de drones, mandou uma quantidade de soldados, matou uma quantidade de pessoas na Ucrânia. Portanto, eu não consigo entender esta dualidade de critérios. Um genocida assassino é, e bem, condenado, sancionado, 30 por uma linha. O outro genocida assassino é um gajo porreiro, é um ditador dos nossos, portanto, nós batemos palmas. Não me parece muito bem. Das notas de abertura do Alberto Magalhães... Onde é que quer chegar com essa comparação?
Queres culpar alguém? Queres culpar alguém? Não, eu estou a perguntar... Ou quero lamentar as duas coisas, ou como é que é? Obviamente, eu só quero saber porque é que só se tá lamenta bem, então, uma. mas isso é consensual, agora estar aqui a... Sou moderador. Portanto, há Modera não há estes... diferença nenhuma entre o Bibi e o Putin. Das notas de abertura do programa de hoje, com Alberto Magalhães, Ricardo Freixal e Bento Anastácio, partimos para a nossa agenda. A morte de um adolescente às mãos da polícia nos arredores de Paris reacendeu a tensão social e as acusações de racismo institucional nas forças de segurança. Outras questões levantam-se a nível político perante a ação da extrema-direita e, há quem diga, da inação da extrema-esquerda perante o problema. Na Europa, entretanto, debate-se ao mesmo tempo uma nova política para migrações e asilo. O primeiro-ministro polaco aproveitou e utilizou imagens dos confrontos em França para justificar a posição do seu governo, a par do governo húngaro, contra a proposta apresentada na União Europeia. Será que estamos a falar do mesmo problema, dos mesmos assuntos? Alberto Magalhães, começamos com uma análise a esta questão da violência em França, que se está a cruzar numa análise também às políticas migratórias na Europa. Claro. Eu acho que devemos começar primeiro pelos factos, entre aspas, pelos factos e a sua interpretação. Por exemplo, eu vou começar pelo Jornal Público. Como é que ele deu a notícia da morte do Nael? Disse assim: foi morto a tiro ao volante da sua viatura após ter ignorado uma ordem para parar na sequência de alegadas infrações das regras de trânsito. Isto foi o modo como o público apresentou a morte do Nael. Ora, o que acontece é que o Nael circulava na faixa Bus, ou Buzz, num Mercedes topo de gama, emprestado, sabe-se lá por quem, sem carta de condução, nem idade para conduzir. Já tinha fugido aos 2 polícias que o mandaram parar, e o disparo dá-se quando ele volta a tentar fugir. Reparem que isto é completamente diferente do que o público noticiou, mas completamente diferente. Várias pessoas, entre as quais penso que a avó, disse que o polícia disparou com a intenção de matar. Aliás, a própria acusação ao polícia, que está em prisão preventiva, diz, a própria acusação é de homicídio voluntário. Ora, e a avó e vários comentadores disseram que se não houvesse intenção de matar, o polícia poderia ter disparado para o braço, poderia ter disparado para um outro sítio do corpo, mas não, disparou diretamente para o peito. Ora, qual é o facto aqui? É que a bala, está hoje provado pela autópsia, a bala atravessou o braço e alojou-se no peito. Portanto, mais uma vez, os factos desmentem as versões. Vários comentadores dizem, incluindo os familiares, dizem que ele era um bom rapaz, sem cadastro, jogava rugby e estudava para eletricista. Factos. O Nael tinha um grande historial com a justiça, embora ainda não resolvidos em tribunal, os problemas. E o Nael, em vez de estudar para eletricista, faltava às aulas há 6 meses. Portanto, uma coisa é o modo como a malta que é, digamos assim, antipolícia francesa trata os assuntos e os factos. A morte do Nael, estarei eu a insinuar que a morte do Nael foi merecida, que o Nael merecia morrer por circular na faixa Buzz num Mercedes emprestado sem carta de condução. Nada disso. Antes, pelo contrário, o Nael não merecia morrer coisíssima nenhuma. Mas esperemos que a justiça apure o que se passou. Houve um tiro intencional ou houve um tiro reflexo? Não se sabe. A justiça tem que apurar. Outro assunto completamente diferente são os motins. Ou completamente diferente, ou não sei se será. A morte do Nael foi gatilho e pretexto para o caos e a destruição de escolas, bibliotecas, lojas, viaturas
edifícios públicos, edifícios privados, etc, etc, etc. Incêndios por todo o lado. Ou seja, quem diz como o Mélenchon, os cães de guarda apelam-nos à calma, nós clamamos por justiça, está a ser cúmplice de autênticos vândalos e delinquentes juvenis. Porque não me venham com esta treta de que o problema são os guetos e o fracasso das políticas francesas de imigração. Obviamente que as políticas de imigração francesa falharam. Guetos e subsídios não é solução para a integração da imigração. Agora, não justifica a criminalidade. Os portugueses também lá estiveram em França nos anos 60 e 70, em bidonvilles. É francês. Era francês. O Eu sei Nael que era é- francês. eu sei que era. Filho de franceses. Eu sei que filho de franceses. Sim, mas Sim. há quem diga que o problema Não, é dele. francês. Já deu a dele. oportunidade de Há quem diga fazer que o o teu problema comentário, só ouvir o é a Alberto. política de imigração, porque os bisavós do Nael eram imigrantes magrebinos. E, portanto, Não, nessa altura E tu era não francês, concordas, era não francês partilhas também. dessa visão, não é, Alberto? Acho que ficou claro. Ricardo Freixal, o eu Alberto ainda tenho deixa... mais coisas para dizer. Espero que haja segunda volta. Temos Ricardo Freixal. O Alberto já aqui tocou neste ponto que lanço no tema, que é esta ligação que se está a fazer, por motivos também óbvios, de vários factos, entre o que acontece em França, neste caso a ação policial mais violenta, as manifestações violentas em França por diversos grupos e a política de imigração que se debate na Europa. E a tal questão de ter sido aproveitado pelo ministro polaco para justificar a sua posição política com imagens do que aconteceu em França. O Alberto já deixou aqui no final, julgo que uma posição e uma interpretação sua de que uma coisa não está relacionada com a outra. E no seu entendimento? Não, eu acho que... Eu até desculpa lá, ao Luís Matias, para que não haja equívocos. Eu não acho a polícia francesa violenta. Há quem diga que ela é violenta. Eu não acho. Acho até que a polícia francesa é pouco violenta. Não conseguiu, tanto mais que não conseguiu durante 5 dias travar o caos e travar os delinquentes que andaram a partir a França por todo o lado e causaram um prejuízo de mil milhões. Um prejuízo de 1.000 milhões. Incendiaram 200 carros a cidadãos que não tinham culpa absolutamente nenhuma. Gosta como quiseres, Não, Bento, tadinho se isso o carro tivesse sido seu, não é? Se um dos carros fosse dos seus. Vamos lá ver. Eu sublinho. Não, ele até gostava que lhe incendiassem o carro. O Bento é desses. Pá. O Bento, Ricardo, o Bento é solidário. Mas agora é a altura do... solidário, gostava que lhe incendiassem o carro. Já- Que lhe incendiassem a casa. Eu já comecei, só que estou a ser Já vos interrompido. dou- não é? Estou já a ser vos dou- interrompido, não é? Partissem a montra da loja. Que lhe incendiassem os livros. Gostava. Eu já O dou- Bento já- gostava. já dou a essa- favor da já dou- revolução ele queria tudo. Já Tudo voltamos isso. a ouvir o Alberto e o Bento. Para já temos de ouvir o Ricardo. Ricardo Freixal. Eu sublinho aqui muito daquilo que o Alberto Magalhães disse. Portanto, o acidente, a morte do jovem, coitado, foi de facto um acidente. Não acredito que... Bom, poderá ser questionável. Vamos questionar aqui se o facto de ter sido mandado parar e todo aquele historial por trás daquele condutor seria motivo suficiente para disparar, e já se sabe que quando se dispara num carro a alta velocidade, sobre um carro a alta velocidade, a certeza do disparo, não sou mestre nessa situação, mas há uma certeza relativa, não é? Ainda por cima, depois o Alberto Magalhães disse-nos que a bala teria atravessado, segundo a autópsia, o braço e alojou-se no peito. Bom, isto é um acidente, de facto. É um acidente que pode ter acontecido em Portugal também. E já aconteceram situações muito semelhantes. O que não acontece em Portugal é o que acontece em França, é que a França é o problema deste tipo de imigração e deste tipo de comunidades dentro da própria comunidade francesa que se estabelecem e que, respeitando ou não, mais ou menos, a lei francesa, aproveitam estes
estes que não são pequenos pormenores, mas aproveitam tudo isto para exacerbar a sua contestação, vamos lá saber o quê. Portanto, sublinho também aquilo que não gostaria nada de ver no meu país: as livrarias, fossem do Bento, fossem do Nazaré, fosse o meu carro, fosse o carro do Matias, fosse o carro do Alberto Magalhães, a serem brutalmente, a serem selvaticamente, e não há aqui, hoje em dia, vamos lá ver, Bento, eu meti aqui a colher e falei no seu carro propositadamente. Lá vão os tempos, estes tempos já são idos, e nós estamos aqui a sofrer de civilizações que, quer queiramos, quer não, sejamos nós os culpados ou não, os europeus ou não, não sei se são, mas acolhem estes cidadãos, seremos culpados ou não pela falta de avanço do ponto de vista civilizacional que eles denotam nestas circunstâncias. Porque as pessoas, hoje em dia, que vivem em regimes democráticos, por questões de natureza, de degradação de condição de vida, mas que são conjunturais e que não se resolvem desta forma. E, portanto, estamos aqui perante mais um episódio que é apresentado por uma contestação que vai muito mais do episódio que se passou e que acontece em França. França acolhe, desde sempre, França acolheu todo este tipo de imigrantes. Porque se a França tivesse uma política, e depois aqui surgem, com base no exemplo francês, nas amplas liberdades francesas, e amplas liberdades, falo aqui um pouco ironicamente, com todo o respeito pela tragédia, mas que constituem-se Estados dentro do próprio Estado e que resultam depois neste caos. Isto é um caos, não é? E depois, como diz se a francesa fosse de facto muito eficaz e muito violenta, teria tido a oportunidade de pôr cobro a estes 4 ou 5 dias de violência, de vandalismo, que é o que se passa, não é? E, portanto, hoje em dia este fenómeno de fronteiras abertas, este fenómeno de livre circulação, é um fenómeno que devia ser restrito, mas não sabemos como, a pessoas civilizadas que são capazes de respeitar os direitos dos outros e os direitos nacionais para os países para os quais imigram, que os acolhem, que lhes dão benesses do ponto de vista social, que lhes dão trabalho, muitas vezes que lhes dão abrigo, e portanto tudo isto aqui vai muito para além do que é aceitável do ponto de vista de vida em comunidade. Bento Anastácio, temos aqui então duas visões já distintas. Será que isto está mesmo relacionado com imigração para o território europeu, estas questões relacionadas tanto com a atuação das forças policiais como as acusações de racismo e depois estes levantamentos e estes protestos tão violentos que causaram o caos em várias cidades de França durante estes anos, durante estes dias, perdão. Está relacionado o caos em França ainda com a imigração em França ou não? São duas coisas diferentes. Primeiro, quem foi assassinado foi um cidadão francês. Foi um cidadão francês, filhos de cidadãos franceses, netos de imigrantes. Se quisermos achar que os argelinos que foram viver para a França durante o regime colonial francês são estrangeiros. Dou essa benesse. Cada um vão quase naquela de não estão na vossa terra, independentemente de terem cá nascido e terem cá os seus netos. Isso é uma questão. Há outra questão que tem a ver com este assassinato e com os 9 anteriores este ano. Ora, há relatórios dos serviços da União Europeia, portanto, absolutamente acima de qualquer suspeita, que não põe a hipótese de haver, não põe a hipótese sequer de não ser assim. Afirmam taxativamente que a polícia francesa é racista. Não dizem que há racistas na polícia ou que há polícias racistas. A polícia é estruturalmente racista. Num ano... Esses relatórios são feitos por quem, Bento? Já agora. Vai ver devem ser por casos completamente independentes. Eu trago aqui. A seguir, outra coisa. No mesmo período, na Alemanha, com as mesmas
com leis semelhantes às francesas no que diz respeito às operações stop, foi morto um cidadão que tentou atropelar o polícia. Portanto, não há dúvidas nenhumas do que o que nós tivemos aqui foi um assassinato. Um assassinato puro e duro. Não tem outro nome. E eu pergunto se justifica o uso de força letal em operações de stop. Dentro de um sítio, de um local urbano, não se tratava de alguém que sai... De alguém que já tinha fugido anteriormente pode ter fugido às vezes que quiser. 1 quilómetro então, antes. cada vez que um gajo foge à polícia é morto. Olha bem, não necessariamente. Mas ouçamos então o Bento, sim. O que tu estás a dizer então. é a legitimação por parte da polícia de matar quem quiser e bem apetecer só porque sim. Não só porque fogem. Mas agora eu vou pedir para podermos ouvir o Bento Anastácio na análise que deu início a instantes. Em relação às outras questões, vamos lá ver uma coisa. Eu não consigo entender, é claro que consigo entender o jovem liberal democrata de pouca data, que é o primeiro-ministro polaco. Até que para o primeiro-ministro polaco, assim que para o primeiro-ministro húngaro, a democracia é uma chatice. E essa coisa dos cidadãos terem direitos não lembra ao diabo. Então, vamos lá. E na linha do Alberto Magalhães, o gajo não parou no stop, o gajo não parou quando a polícia o mandou parar, mata-se o gajo. Isso não é a minha linha. Isso não é a minha linha. Estás a distorcer completamente o que eu disse. Que usam as armas como querem bem desaparecer. Independentemente depois dos folclores que disseram aquilo, e toda a gente viu as imagens se quis, aquilo é homicídio puro e duro. Homicídio. Eu acho que não devias dizer isso. Devias eu digo dar uma oportunidade à polícia de se defenderem. Podes achar o que tu quiseres, assim como eu posso achar o que eu quiser. Nossa, claro. E aqui não tenho dúvidas nenhumas que a polícia francesa é racista, que em operações stop, no último ano matou 10 pessoas a sangue frio. Pai. Exatamente, vai procurar. Não é? Quantos polícias o que interessa é quantos meliantes andam pelas ruas de França? Quantos meliantes andam pelas ruas de França? Da gendarmeria estão presos porque em França a justiça ainda vai funcionando, estão presos por homicídio voluntário. Neste caso, já que iam atrás dele, eu não sei se não deveria ser também qualificado. E isto é o que se passou. Agora, dá jeito a arranjar outras encenações. Fica esta leitura também do Bento sobre a ação da polícia. O certo é que desta ação resultou num protesto extremamente violento. Aliás, podemos dizer que já é habitual vermos esse tipo de violência em muitos protestos em França. Será que a sociedade francesa também tolera, em parte, a violência no protesto, Alberto Magalhães, e por isso mesmo isto acontece e ficamos mais nós espantados do que propriamente os franceses, ou não é assim a realidade? É óbvio. Para mim são óbvias várias coisas. Primeiro, é óbvio que a maior parte da esquerda atura estas coisas, desculpa a delinquência quando vem de minorias étnicas, sob o pretexto que, se não for assim, é racismo. Ora, um jovem de 17 anos que está a conduzir sem carta e foge à polícia não é um inocentezinho. Não o podemos considerar um inocente. Eu não estou a dizer que ele merece morrer, merece levar um tiro. Estou a dizer é que não tenho a certeza de que o polícia tenha querido disparar voluntariamente. Porque o polícia estava a falar com ele, estava a mandá-lo sair do carro e ele de repente acelerou. E o polícia provavelmente assustou-se e disparou. Provavelmente, na minha opinião, também não tenho a certeza. Pode ter acontecido como diz o Bento. Pode ter acontecido como diz o Bento. Mas ao contrário do Bento, eu não sou dogmático. Não, por um vídeo de 5 segundos, não chega à conclusão que o polícia é culpado de homicídio voluntário. Porque isso é dogmatismo absoluto. E eu não vou por aí. Também queria dizer ao Bento que, embora o rapaz seja francês, o que me interessa é isto. Ele sente-se francês, cumpre as obrigações do cidadão francês,
Ou só quer os direitos do cidadão francês? Esse é que é o problema que se põe aqui. As pessoas que andaram naquela manifestação, os rapazinhos de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, que andaram a destruir carros que não eram deles, a incendiar escolas e a incendiar a maior biblioteca de Marselha, sentem-se franceses? Cumprem as obrigações do cidadão francês ou só querem os direitos do cidadão francês? Este é que é o problema principal que grande parte das pessoas progressistas não querem ver, porque têm medo de ser qualificadas de racistas. Ora, o problema é que eu estou-me a marimbar para as raças. O que me interessa são os comportamentos. E os comportamentos desta gente são comportamentos delinquentes. Sejam lá eles de que cor forem e venham de onde vierem. E devia ser assim, aos olhos de toda a gente decente. Digo eu. Portanto, o que me parece é isto. Macron, tal como o Bento, condenou o disparo prematuramente, na minha opinião. E condenou o disparo prematuramente, na minha opinião. Tem que esperar que os tribunais digam que ele é culpado. Segundo, condenou os tumultos e bem. E mais, responsabilizou os pais dos adolescentes delinquentes e muitíssimo bem, porque os pais têm que ser responsabilizados. Não é o governo que tem que educar os meninos. Os pais têm que educar os meninos. E têm que educar os meninos como franceses. Não é com ódio aos franceses. Mas até nem me admira muito que os pais eduquem os meninos com ódio aos franceses e à França. Pois até na escola francesa, os professores ensinam os meninos que são filhos e netos e bisnetos de vítimas dos franceses. Os tais argelinos, etc., que foram mortos e trantantã. Portanto, andamos todos a pagar, ou os franceses atuais andam a pagar aquilo que os avós fizeram. Quanto a para resumir, sim, para concluir, Alberto, para passar ao Ricardo e ao a falta de uma política centrista, coerente, equilibrada, respeitadora dos direitos dos imigrantes, mas impondo-lhes deveres, fortalece as soluções extremas do Sr. Mélenchon e da senhora Le Pen. Esta é que é a verdade. E as pessoas que desculpam os meninos rebeldes e os meninos rebeldes que estragam os carros dos outros deviam também pagar, ajudar a contribuir para pagar os carros dos outros. Ricardo Freixal, então falta aqui uma visão mais equilibrada de política para as migrações e para o asilo, para o acolhimento, não assimilação, se calhar. O que é que tem a dizer naturalmente essa visão equilibrada, essa visão existirá. Agora o problema é conseguir... Mas aqui assistimos com conseguir aplicá-la. Então, é isso que eu ia dizer a seguir. O problema é conseguir aplicá-la. Ricardo, deixa-me só dizer uma coisa que eu esqueci-me de dizer, ainda há bocadinho foi interrompido pelo Bento, quando ia a dizer... Não, e pode-me interromper a mim, porque eu também estou farto de interromper assim, portanto pode-me interromper, que eu não me chateio. Bem, muito obrigado. É rápido, é só um parênteses. Os portugueses viveram em bidonvilles, não foi em prédios, não foi em bairros como os atuais vivem, viveram em barracas de lata, e não andaram pela rua a queimar carros, nunca. E estão integrados hoje, os filhos e os netos perfeitamente. Estão perfeitamente integrados, são franceses. Esses sim são franceses, gostam de ser franceses, também gostam de ser portugueses e vir cá nas férias, mas gostam de ser franceses, cumprem as leis francesas e não andam a provocar distúrbios, nem odeiam os franceses. E como eu respondi ao Luís Matias, de facto é consensual que nos falta aqui uma visão centralizadora, uma visão que pode englobar e que pode tratar todos de igual forma, mas sublinho também aquilo que disse o Alberto Magalhães, quer dizer, é necessário fazer ver, é necessário saber ver que de facto há direitos, mas que há também deveres, há constituições e há países que têm a sua lei, a sua Constituição, e depois, sobre as forças de atuação da polícia, e aí está o cerne da questão, se repararmos, quer dizer, este tipo de
não são muito vulgares, por exemplo, em Portugal. Um bocadinho do microfone. Não são muito vulgares, por exemplo, já estava destreinado desta coisa. E agora estou bem ou não, Alberto? Está bem, está bem. E estou a olhar bem para a câmara também ou não? Não, obrigado. Isso é importante também. Mas estava eu a dizer que eu não sei se algum de nós, se algum de vós, já foi confrontado com atuações que nós aparentemente, fora do nosso país, por forças policiais, que nós aparentemente julgamos mais severas e um pouco a despropósito. Porque Portugal não viveu grandes tumultos, não viveu grandes problemas de ações terroristas e as forças de segurança não tiveram necessidade de atuar de uma forma muito musculada. Não vamos mais longe, se passarmos aos anos 70, 80, 90, aqui ao lado do século passado, aqui ao lado em Espanha, nós éramos abordados pela Guarda Civil ou pelas Forças de Segurança de uma forma completamente diferente do que éramos hoje aqui, do que somos hoje aqui, mesmo assim em Portugal. E, portanto, o crescimento de ações tumultuosas e o crescimento de convulsões no seio da comunidade leva também a que as forças de segurança atuem de uma forma naturalmente mais musculada e tentem sanar ao mínimo, não é mesmo ao mínimo, mas quando, porque eles têm preparação muito mais do que nós pensamos, quando eles suspeitam de qualquer coisa, pois naturalmente que atuam de uma forma completamente diferente do que nós atuamos quando somos confrontados com alguém que nos dá um toque no ombro. E, portanto, aqui é o problema. E a França, porquê? Porque a França é tradicional. A França é um país que abriu as suas fronteiras desde há muito à imigração, que tem no seu seio etnias, comunidades bastantes, que podiam perfeitamente conviver com os franceses, e algumas delas conviveram, e o Alberto Magalhães falou no caso português. E tem outras que não. Tem outras que fazem dali, aproveitam dali o seu ponto de irreverência, às vezes quanto a mim despropositada, porque, de facto, se escolhe o país e aquela é a porta de entrada da Europa, é porque as condições de vida podem ser melhores, mas há que ter deveres e há que ter direitos, naturalmente, que têm direitos. O direito de lá estarem já é um direito, mas há que ter deveres e há que respeitar. Há uma história que aparece muito retratada. Para concluir, então, há uma história que aparece muito retratada aí relativamente aos australianos e à forma como os australianos veem esta situação e que dizem muito bem, se os senhores querem estar aqui, muito bem, há aqui muita gente, há aqui muita terra para colonizar, entre aspas, mas nós somos australianos, temos uma lei e, portanto, têm que viver no espírito dessa mesma lei. E aqui com as outras comunidades é a mesma coisa. E portanto, aliar este facto, ainda por cima, se o jovem era francês, aliar este facto a racismo e não sei o quê, é puxar demais, é esticar demais a corda, no sentido de reivindicações que podem estar latentes, mas que têm outras formas de se poder expressar do que esta aqui. Vamos então ouvir o Bento Anastácio. A questão que eu tinha para ti, Bento, é precisamente esta: se, a partir do que disseram o Alberto e o Ricardo Freixá, se estamos aqui a pôr de parte os comportamentos e a focar-nos na questão do racismo, ou se deveríamos inverter a posição? Este homicídio foi uma gota d'água que fez transbordar o copo. Nós estamos, e isto não tem, a meu ver, isto é muito para lá do simples, simples é como quem diz, do facto, que explota isto. Uma coisa é aquele facto, e é uma coisa, outra é o que vem depois. Eu não consigo entender várias coisas. Primeiro, como é que se parte do princípio de que num molho de gaiatos parvos com passamontanhas e não sei quantos mais, luvas e capacetes, consegue ver se o gajo é caucasiano, é magabrino, é da África subsaariana, é de onde quer que seja. Mas isso também, para a minha análise, não é relevante.
que é que acontece? A sociedade francesa está, numa efervescência, se é porque não está mesmo a ferver há muito tempo. Que tem a ver com várias questões, tem a ver com as questões que nós também passamos por elas. Tem a ver com o desemprego, tem a ver com a pandemia, tem a ver com a falta de políticas de urbanismo com o mínimo de trambolho, tem a ver com a falta de emprego e com alguma discriminação do emprego, e tem fundamentalmente, em alguns países, acho eu, que se deve começar a questionar outra coisa, que eu sempre defendi que fosse subsidiado o emprego, não fosse subsidiado o desemprego. Ou seja, quando tens uma percentagem de quase 40% de rapaziada entre os 19 e os 34 anos que está sem trabalho, a mim não faz sentido nenhum que seja pago um subsídio para que continuar a não trabalhar. Faz muito mais sentido que seja criado um posto de trabalho subsidiado para que essa pessoa se integre e que tenha a sua vida. Porque se uma pessoa se habituou a viver do subsídio, a coisa não dá. E é aí que depois, a partir daí, que se começam a criar uma quantidade de problemas. Quando não tens Agora estás a falar bem, Bento, mas é preciso saber se os jovens querem trabalhar. Já lá vou. Eu não consigo entender. Isto depois leva à destruturação das famílias. Como é que alguém que tem 40 anos, nunca trabalhou na vida, pode exigir que o seu filho, que tem 12, não fique em casa quietinho, não vá para a rua partir coisa? Portanto, é uma coisa. E nós, às vezes, esquecemos dessas coisas. Olhamos só, estritamente, do ponto de vista político tucur. E isso não resolve situação nenhuma. Quando nós temos e não queiram cá pensar que eu sou contra os subsídios sociais de integração, etc. Sou contra a permanência desculpa, mas o que é como a sociedade, a sociedade que não consegue encontrar uma solução ao subsídio. E a solução é o trabalho. Ora, não estou aqui com aquela história do que o trabalho dignifica e nem sei o que, não é nada disso. A própria saúde mental de uma coletividade ou de um coletivo não pode estar bem quando isto não funciona desta forma. É claro que aqueles miúdos que saíram para partir aquilo tudo não têm nada de estruturalmente político, nem eles sabem lá o que é que lá estavam a fazer. A maior parte deles iam partir uma montra de uma ou duas lojas, tirar de lá 4 ou 5 coisas para vender no mercado negro. E estamos a confundir ladrões com manifestantes. Fica essa análise do Bento e essa conclusão do Bento Anastácio neste tema que ocupou a grande maior parte do nosso programa. Temos um tempo bastante mais pequeno para abordar o tema que nos traz o Alberto Magalhães. O Alberto já aflorou o tema que aqui nos traz para a agenda num ou outro momento. Trata-se do plano ferroviário português em bitola ibérica. Alberto Magalhães, continuas inquietado com esta bitola ibérica, com esta largura entre carris, na ligação ao resto da Europa? Continuo. A minha inquietação, e reparem que eu não tenho solução nenhuma, nem percebo nada de ferrovias, sou completamente leigo no assunto. Inquietação. E já ouvi especialistas, ou pelo menos dados como tal, especialistas em ferrovia, defenderem o Plano Nacional Ferroviário tal qual como ela está, que aponta a bitola europeia lá para 2050. Reparem bem, 2050, quando a gente sabe, e também conheço vários especialistas que estão absolutamente contra este plano e que dizem que a União Europeia exige bitola europeia, mas não só a União Europeia, é a economia e a ecologia que exigem bitola europeia. Isto é preciso reduzir ao mínimo os transportes rodoviários para as exportações portuguesas que vão para a Europa. É preciso concorrer com os outros países, porque em quase toda a Europa já existe bitola europeia e já existe a interpenetrabilidade dos transportes ferroviários.
E depois, uma das coisas que me irritou e que me levou a debruçar-me um bocadinho sobre este assunto foi aqui há tempos, ainda o Pedro Nuno Santos era Ministro das Infraestruturas, ter declarado que era o que faltava nós abdicarmos da bitola ibérica e investirmos na bitola europeia. Isso seria abrir a porta à concorrência. À concorrência de quem? Da CP. Isto é, um protecionismo descarado a uma empresa pública portuguesa, a CP. Não queriam os comboios. Abrir a bitola europeia seria abrir a porta a comboios de outras companhias europeias que viriam fazer concorrência à CP. E isso irritou-me um bocado. Ora, a maioria dos especialistas pronunciam-se pela urgência de ir mudando a linha férrea portuguesa para a bitola europeia. Sobretudo os canais que vão dar à Europa. Se não, ficamos numa ilha isolada, dizem eles. É preciso ver que a Espanha já tem quase toda a alta velocidade em bitola europeia. Neste momento, os portugueses estão a fazer o seguinte, e isso pode-se ver aqui na linha Évora-Elvas. Estão a pôr travessas que já estão preparadas para suportar a bitola europeia, mas o problema é que continua-se a usar a bitola ibérica e a via única. Como a via é única, o problema vai ser complicado depois, quando a linha já estiver toda construída e em funcionamento, mais tarde mudá-la para a bitola europeia. Porque não será tão simples como a gente ouviu o António Costa, que há dias, dizer na televisão, é desaparafusar aqui e a parafusar ali. É que para parafusar são milhares de parafusos. O que quer dizer que para mudar de bitola ibérica para bitola europeia vai demorar meses ou anos. E a linha tem que ficar toda fechada durante esse tempo todo. Deixa de haver comboios nessa linha. O que será um prejuízo terrível. Portanto, a favor da bitola ibérica, também existem argumentos. Eu não digo que não. Os especialistas dizem que a Espanha ainda não tem grande parte da sua ferrovia em bitola europeia, embora esteja mais avançada do que nós. E depois diz-nos que se há pouca exportação pelo comboio para a Espanha é porque não é por causa da bitola, mas sim porque a Espanha também tem em Badajoz, por exemplo, bitola ibérica. É por falta de capacidade das vias instaladas, por estarem saturadas de trânsito, ou por não permitirem comboios com mais de 400 ou 500 metros, e por haver pendentes excessivos ou velocidades muito baixas. E, portanto, é isso que impede a interoperabilidade entre os dois países. E há um fator importante que eu não tinha pensado e que eu ultimamente me informei, que é a obsolescência do sistema de controle de velocidade português, o Convel, que está completamente fora de moda e que impede que algum comboio que não tenha tido Convel a entrar em serviço regular no nosso país. Sim, é possível ser uma ilha ferroviária, mas dizem os defensores da bitola ibérica, não será por causa da bitola ibérica, será por outros fatores. Portanto, resumindo e concluindo, a minha estupefação, a União Europeia subsidia em 70% a instalação das linhas principais para a Europa em bitola europeia. Portugal continua a ser subsidiado para construir linhas em bitola ibérica. Não percebo nada. Ricardo Freixal, esta é uma dúvida que para nós, no senso comum, também se levanta. Estar a criar novas linhas ferroviárias em bitola ibérica, quando a restante ligação na Europa é em bitola europeia, mas também com esta questão que o Alberto aqui frisou, que realmente nas ligações junto à fronteira a Espanha não tem bitola ibérica, não tem bitola europeia, perdão. Ou seja, para nós termos daqui também... Mas está do mais outro lado avançada que nós em arranjá-la. Exatamente. Está mais avançada que nós em arranjá-la. Bom,
O problema agora... Andamos a pensar demais neste problema ou a Não, pensar eu estou a menos? pensar outro, outro Ah? problema. Estou a pensar um problema muito mais amplo. Eu não sei se há pouco em off eu lancei aqui um pouco a discussão se alguém sabia desde quando é que remonta este projeto da ligação ferroviária de Sines à Europa. Não é Sines a Badajoz, nem é Sines a Elvas, é Sines à Europa. E as pessoas disseram, não sei é quando, há muito tempo, de facto. Ele é contemporâneo com o projeto de Sines. E naturalmente que o projeto de Sines, com a ferrovia que ligava Sines e a refinaria de Sines, com todo o petróleo que vinha de Angola, não interessava a algumas grandes potências. Havia até quem defendisse que não sabiam mesmo até se um dos pilares da famosa Revolução do 25 de Abril não terá sido aqui uma tentativa de pôr fim a uma grande preponderância no mercado dos combustíveis na Europa de Portugal em desfavor de outras grandes potências que detinham esse mercado e essa capacidade, provavelmente. Esse mercado. Ora bem, portanto, o problema para mim, eu não sei se este problema da bitola não será a continuação daquilo que é a tentativa de... Portanto, não vou discutir aqui a bitola, naturalmente, parece-me perfeitamente naturalmente, não me parece óbvio que Portugal esteja separada do resto da Europa pela bitola. O que me parece sim é que a bitola neste momento está a ser o argumento utilizado para manter Portugal um pouco aquém daquilo que é as grandes negociações e o grande transfego de materiais, neste caso concreto, combustíveis e outros, do Porto de Sines, que poderia ser alternativa a outros que estão neste momento muito cómodos no mercado. E, portanto, acho que devíamos pensar um pouco nisso também. E até que ponto é que nós não andamos aqui distraídos com o problema da bitola e o problema não será muito mais abrangente do que a própria bitola. Portanto, Sines era um facto, estava pensado e necessitava para ligar Sines à Europa de uma ferrovia, que estava pensada também e que a todo custo convém e convinha parar, seja lá de que maneira for. E neste caso, se calhar, a bitola de facto está a separar-nos, ou poderá vir a separar-nos. Não é de Badajoz, é da Europa. Bento Anastácio, também pensas que pode haver aqui a tal interferência estrangeira de querer nos colocar à margem da Europa? Há uma coisa, o que nos separa da Europa não é a bitola. O que nos separa da Europa é a Espanha inteira. Vamos lá ver. Para que estas coisas funcionam um comboio nas duas bitolas, com aquela coisa dos comboios com eixo variável, que tem que, por coincidência, só há duas empresas no mundo que fazem este tipo de comboios. Olha que são espanholas. Né? Portanto, nós, se quisermos... Mas os espanhóis só usam isso para comboios de passageiros. Porque ainda Sim, não há tecnologia de coisa variável para mercadorias. Usa-se na mercadoria. Não usa para alta velocidade, usa-se para mercadoria. E nós estamos sempre... Eu li que não. Eu li que não se usa para mercadorias. É só para passageiros. Mas foi pronto, o que eu li, se calhar andamos a ver. Mas eu também não tenho a certeza que eu de comboios percebo pouco e ando muito menos ainda. Portanto, o projeto sempre teve de ligação e o tempo em que se discutiu a plataforma logística que havia de integrar todas as valias do Sines, sobretudo as que tinham a ver com a exportação a partir de via férrea. Nós às vezes não custa-nos a ligar estas duas coisas por uma questão simples. Se calhar nunca não nos damos ao trabalho de pensar nestas coisas. Cerca de 80% do comércio mundial é feito, o transporte é feito de forma marítima. E sendo que depois
uma percentagem, que eu agora não encontro o papel, enorme, é feita através do comboio. Ora, nós temos um dos maiores portos de águas profundas da Europa, que é, obviamente, demasiado grande para consumo interno, não é? Portanto, tem servido não só para os grandes porta-contentores que trazem as coisas da Ásia, por exemplo, sobretudo para a Inglaterra, descarregam ali para passar para navios mais pequenos, mas depois tudo o que é necessário exportar para o centro da Europa. Nomeadamente combustíveis. Vem aí outro problema complicado, que é do hidrogênio verde, que a gente vai ver, mas eu acho que enquanto não se resolver o problema da entrada em Espanha, nós não vamos resolver problema nenhum. Porque se Espanha resolver que só os últimos metros de comboio a ligação a Portugal serão os últimos metros a ser trocada a bitola, tanto se nos dá como se nos deu. Não temos hipótese nenhuma de usar a bitola europeia e chegar a Espanha e os comboios terem que parar, mudar os eixos e seguir. Portanto, há aqui uma quantidade de interesses sobrepostos, e aquilo de só haver empresas que fazem comboios com eixo variável ser espanhola, é só, para mim, uma coincidência demasiado grande para não ver que isto são negócios de muitos, muitos milhões, e, como sempre, os negócios de muitos milhões não são feitos para resolver os problemas da população, não são feitos para servir os interesses dos países. Sinteticamente, para servir os interesses de quem paga a Lagarde. Passo para o Alberto Magalhães para sinteticamente terminarmos o tema, Alberto, muito rapidamente. Só umas pequenas notas. É verdade que Espanha ainda não tem ligação em bitola europeia a Portugal. Isto é, Portugal, se quisesse exportar agora por bitola europeia para a Europa, não podia. Mas também é verdade que, enquanto Portugal, o governo português e o Plano Nacional Ferroviário pretende ter bitola europeia nas ligações à Europa lá para 2050, os espanhóis apontam para antes de 2030. Portanto, os espanhóis vão ter bitola europeia nos caminhos da Europa antes de Portugal. Isso é limpinho, se tudo continuar na mesma. E, portanto, é preciso... Não consegue fazer uma... Alberto Magalhães, a estratégia portuguesa... Vocês estão a falar os dois ao mesmo tempo e não consegui ouvir nem um nem outro. Mas estava eu a dizer que a estratégia portuguesa era muito mais um fluxo direcional, embora pudesse ser unidirecional, mas com muito mais capacidade de cá para lá do que de lá para cá. Mas para concluir então, Alberto. O que me interessa é o seguinte: proteger a CP não está dentro dos objetivos, dos meus objetivos, nem devia estar dentro dos objetivos do país. Não, e é lateral esta questão. Segundo, os caminhões que andam a estragar as nossas estradas e as nossas autoestradas para levar os produtos portugueses para fora de Portugal, e também aqueles que trazem produtos estrangeiros para Portugal, têm que deixar de existir, pelo menos na sua maior parte, e temos que passar a trazer as mercadorias e a levar as mercadorias por ferrovia. E isso tem que ser resolvido urgentemente. Portugal perde, e não é por acaso que não só a maioria dos especialistas, mas também a maioria das associações empresariais estão contra a bitola ibérica e estão a favor de se apressar a passagem para a bitola europeia. Nada, Luís Matias, só para terminar, eu pessoalmente sou pela reativação da linha Évora-Reganhos, que me faz muita falta e que eu gostava de ver. Estou a falar sério, estou a falar Já agora que estamos no local, gostava de saber se a linha Évora-Elvas será só para mercadorias ou se também leva passageiros. Pensei que o Alberto ia abordar ainda outra questão relacionada com comboios, mas qualquer dia falaremos sobre isso de certeza. Sobre o passe dos comboios regionais. Bem, voltamos de hoje uma semana para mais um A Torto e Direito. Será o último da temporada que traremos à emissão da DNFM. Depois entraremos de férias, mas de hoje a 8 dias cá estaremos novamente. O encontro está marcado consigo, com o Alberto Magalhães, o Ricardo Farichel e o Bento Anastácio. Até lá.
Até lá. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.